Graça e paz a todos os irmãos queridos, a todos os amados que acompanham este canal. Este canal é o canal Colírio da Graça e eu sou Antônio Vieira, aqui de Aparecida de Goiânia. Quero mandar aqui um abraço para o canal Ministério Palavra da Graça. Grande abraço aí, meu irmão. Este é o canal aí do meu irmão, Ministério Palavra da Graça. Bom, abraço a todos os meus inscritos também, e hoje eu vou comentar aqui sobre a questão de o que nós devemos fazer para ser servos de Deus, para ser um servo de Deus, né? Um servo agradável a Deus. Bom, este assunto talvez será polêmico para muitos e talvez até entre os irmãos da graça, não sei qual é o entendimento dos irmãos, então não sei muito bem o que é que eles vão entender. Eu vou passar aqui o meu entendimento e logo dizendo que eu não sou o dono da verdade, vou passar aqui aquilo que eu estou entendendo, né? Não estou falando aqui que eu sou o mais entendedor de jeito nenhum. Tem muitas pessoas aí dos canais aí que entendem muito mais do que eu, realmente entende a Bíblia, não apenas conhece como entende, né? Tem um entendimento. Então vamos lá. Na questão, porque se você vai nas igrejas por aí, nos templos por aí, o que eles ensinam é que você tem que pagar um preço para ser um servo de Deus, né? Você tem que subir aos montes, né? Você tem que se sacrificar para agradar a Deus, e com isso, né, você carrega aí coisas, né? Muitas coisas aí, às vezes bagagem de como profeta. Eu sou o profeta, né? Porque essas pessoas passam a enxergar esta pessoa que vai muito ao monte, que se sacrifica muito, que jejua muito, como verdadeiros servos de Deus, né? E alguns chegam até idolatrar essas pessoas, porque ele é muito usado, e assim eles dizem, né? Porque tem uma comunhão maior com Deus, porque está pagando o preço. Bom, e que preço você deve pagar para ser realmente um servo de Deus? Olha, se você achar que deve pagar alguma coisa, eu acho que não deve. No meu caso, eu vejo que essas pessoas estão fazendo tudo isso em vão, isto no meu entendimento, tá? Eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês aí e tirem a dúvida, porque eu não sou o dono da verdade, é questão do meu entendimento, pelo menos por enquanto, é que eu não devo fazer nada para ser servo de Deus. Primeiro, que Deus não está necessitando de nada, Ele é um Deus, Ele tem tudo, Ele não precisa de ser servido, né? De ser servido por nada. Ele é um Deus suficiente, né? Autossuficiente. Ele não necessita de nada, porque Ele é Deus. Para mim, Ele não necessita de nada. Isso é o meu entendimento, tá, irmãos? Então, acho que as pessoas não devem fazer nada para ser servos de Deus. As pessoas estão se matando por aí, né? Se sacrificando por aí, porque é assim que a religião ensina para ser servo de Deus. Mas a minha visão, cada dia está ao contrário deste ensino. Por quê? Eu vou ler aqui o porquê. Porque eu não me vejo hoje como servo de Deus, não. Pois é estranho ouvir isso, né? Mas não me vejo, não. Vou ler aqui no livro aqui, de Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torne filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E isto agora vamos para Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Bom, então essas pessoas que estão aí se matando para ser servos de Deus, na minha visão então, mediante isto que eu li aqui em várias outras partes, está fazendo errado, porque todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a partir do momento ali da cruz,
todos aqueles que receberam aquela mensagem, eu sempre cito este versículo aí, quase sempre, porque eu acho muito interessante, eu acho que ele encaixa em qualquer situação quando se trata da verdadeira graça, a graça da cruz para cá. Antes era condenação e morte, era a lei. Então vamos lá. Antes haviam servos, né? Haviam profetas, havia ali, como está escrito, ide e pregar o evangelho a toda criatura, porque eram vistos como criatura, como servos, como profetas. Mas as pessoas em si, aquelas pessoas, como Abraão, e assim a gente vai vendo, eles eram tratados como servos, ou como profetas, ou como mensageiros, e assim vai. Mas como filhos, não. Mas a partir da cruz, quantos receberam a mensagem da cruz, entendeu que aquela mensagem era a mensagem do Filho de Deus, todos que receberam, reconheceram esta mensagem, tornaram-se filhos de Deus. Bom, se tornaram ali, antes não era filho, né? Então era considerado como qualquer outra coisa, como servos, como criaturas, como alma vivente e por aí vai. Mas como filhos, eu não estou entendendo que eram aquelas pessoas antes da cruz. Deus não tinha filhos, né? É o que eu estou entendendo. Eu quero que você confira aí na sua casa, porque as pessoas estão ensinando as pessoas se sacrificarem para ser servos de Deus. Ora, e a posição de filho? Como fica? Porque Ele te deu o direito de ser feitos filhos de Deus, né? Então Ele te colocou na posição de filho, e você vai trocar esta posição de filho para a posição de servo? Qual é o melhor? Ser filho ou ser servo? Ser servo ou ser filho? Ora, na minha questão, eu prefiro abraçar esta posição a qual Ele me deu, de ser feito filho de Deus. Porque ser filho de Deus, olha, se você diz que quer ser servo de Deus, se mata para ser servo de Deus, pratica o jejum, né? E sobe monte, e vive de oração intensas assim o tempo inteiro, e orando sem cessar, assim como eles querem fazer conforme está a Bíblia, né? Está escrito lá, né, no Antigo Testamento. Então é o seguinte, no livro histórico, né? Como está escrito no livro histórico, então é o seguinte: se você quer ser servo, meu querido, você está abrindo mão de ser filho. E se você não é filho, então você não tem direito à herança do pai. Ora, servo é uma coisa, nós temos que entender que servo é uma coisa e filho é outra coisa. Servo, tratando daqueles senhores, daqueles tempos antigos, do tempo da Bíblia, então tinha os senhores e também tinha os seus servos, né, das fazendas. Então tinha ali os seus servos, os seus escravos, que escravos eram os servos que serviam os seus senhores, né? Os senhores aí das lavouras, né? Que criavam o gado, os seus rebanhos. Então estes homens eram os seus senhores, e aqueles que cooperavam, trabalhavam ali nas fazendas, eram ali como os seus servos, né? Então é o seguinte: quando este senhor vinha a falecer, acontecia de falecer, quem era que tinha herança? Os seus servos ou os teus filhos? Não, os teus filhos que tinham herança. Os filhos é que tinham heranças, né? E aqueles que às vezes eram servos e perdiam até o seu direito, porque às vezes entrava um filho e tirava o direito de alguns daqueles servos que não agradavam os seus filhos, e ia embora de mão na frente e outra atrás. Às vezes acontecia isso, né? Aqueles que eram bons continuavam, né? Mas aqueles que não eram bons, às vezes perdiam até a sua posição de servos. Agora, se Deus nos colocou na posição de filhos e herdeiros, co-herdeiros em Cristo, por que eu vou querer ser servo? Ora, a partir do momento que eu abro mão de ser filho e me coloco na posição de servo, eu estou abrindo mão de quê? Da herança do Pai. É assim que eu estou entendendo. Não adianta você querer aqui se maltratar, né? Fazendo esses jejuns, e subindo montes, e fazendo sacrifício, e faça isso, faça campanha, tanta coisa aí, que é o jejum de Daniel, e vem tantas coisas que esses povos colocam aí. Para quê? Para você ser servo? Está querendo que você abra mão do maior direito que você teve, que é de ser filho e herdeiro de Deus, meu querido. Abre a mente, tá? Vamos ter mais atenção quando lermos esta palavra. Ora, eu não estou na posição de servo, eu estou na posição de filho. Por que eu vou lutar para ser servo?
Você aí que está na religião, está se matando, olha, para ser servo de Deus, você, às vezes sem saber, está abrindo mão da herança de Deus, está abrindo mão de ser filho. Pense bem, analise. Filho tem muito mais direito do que o servo. O filho é, sim, cuidado e protegido pelo pai, ok? O melhor é você ser filho. Esqueça essa questão de ser servos. Servos era no antigo pacto. No novo pacto, se você entendeu a palavra e creu em Cristo, na mensagem da cruz, olha, você é filho. Esquece essa história de servo e abrace o teu pai. Abrace ele como um filho grato por ter este direito. Graça e paz a todos os irmãos.